Animais pré-históricos. Quando se fala sobre os animais pré-históricos, a primeira coisa que vem em mente são os terríveis dinossauros. Acredita-se que eles apareceram por aqui há pelo menos uns 230 milhões de anos atrás, e durante 135 milhões de anos eles foram a espécie dominante na Terra. Mas esse reinado tinha data para acabar. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, algum evento catastrófico ocasionou a extinção em massa de quase todos os animais que viviam naquela época. Sim, quase todos, pois alguns sobreviveram e estão aqui até os dias de hoje, e eu listei alguns deles. Vamos começar pela rã roxa. Esse animal esquisito está por aí há mais ou menos uns 100 milhões de anos atrás, ou seja, chegaram a conviver com os dinossauros. Esse animal vive no subsolo e só vai para a superfície para se acasalar, e é por conta disso que ele passou despercebido pelos biólogos por tanto tempo. Uma curiosidade sobre esse animal: através sobre seu DNA, os cientistas aprenderam mais sobre a evolução do sapo e das rãs do dia de hoje. Outro animal pré-histórico ainda vivo é o límulo. É o representante dos mais antigos do grupo animal que habita a Terra. Só para você ter uma ideia, eles surgiram em torno de 300 a 200 milhões de anos atrás. Muito antes até dos próprios dinossauros. Olhem só, apesar de parecer um caranguejo, essa espécie é a mais próxima das aranhas e dos escorpiões do que dos caranguejos. Curiosidades: eles possuem a habilidade de regenerar seus membros e possui sangue azul, devido à alta concentração de hemocenina e hemoglobina C-rosa encontrada no sangue. Outro animal que dividiu o mundo com os dinossauros é o tuatara. Nome estranho, né? Tuatara. Esse pequeno lagarto é o único sobrevivente da ordem Sphenodontida, e ele está por aí há mais de 200 milhões de anos. Mas diferente dos dinos, ele pesa apenas 1 kg, nada comparado ao dinossauro Rex, né? Uma curiosidade: esse animal tem um metabolismo muito lento. Ele tem em torno de 60 anos de vida e atinge a maturidade sexual aos 15. Agora vamos falar do bicho-pau da ilha Lord Howe. Ele é o tipo comum dos insetos mais raros do mundo e também coexistiu com os dinossauros no período Jurássico, já que ele está por aqui há mais ou menos uns 200 milhões de anos. Um ancestral desse bichinho já deve ter subido na pata de um dinossauro. Uma curiosidade: o bicho-pau da ilha de Lord Howe era considerado extinto até 1930 por causa da introdução de ratos na ilha, mas em 2013, milagrosamente, em uma ilha por perto, ele foi reencontrado. O tubarão doente. Como ignorar um bicho tão feio? Este ser vive na Terra há mais ou menos uns 125 milhões de anos. Esse animal pré-histórico pode chegar até 4 metros de comprimento. Ele utiliza sua língua para sugar suas presas para sua boca feiosa, mas não precisa ter medo dele, pois ele vive longe da superfície. Sendo assim, não representa nenhuma ameaça aos humanos. Curiosidade: essa é a única espécie de tubarão que possui uma coloração rosa quando está vivo. Isso se deve ao fato de sua pele semi-transparente deixar os vasos sanguíneos à mostra. O maior tubarão que já habitou o planeta foi o Carcharodon megalodon. Viveu há cerca de mais ou menos 1,5 milhão de anos atrás, no Oceano Pacífico. Naquela época era pacífico só no nome, porque Megalodon aterrorizava o oceano. Quando no tamanho adulto ele podia chegar até 20 metros de comprimento e pesar mais de 50 toneladas. Até as baleias maiores fazia parte do seu cardápio, com cerca de 300 dentes afiados de mais ou menos 20 centímetros. Não dava chance para ninguém, sua boca aberta dava mais de 2,5 metros de comprimento. Esse fantástico animal foi sumindo com o passar do tempo. Baleias orcas comiam seus filhotes, e o esfriamento dos oceanos por volta de 2,5 milhões de anos atrás pôs o fim ao seu reinado, pois Megalodon não sobrevivia a águas mais frias. Mas há indícios até hoje que alguns ainda tenham sobrevivido. Um dos mais recentes foi em 2013, na costa da África. Uma baleia cortada ao meio com marca de dentes enormes. Será que foi um Megalodon? Estudiosos do assunto até hoje ainda não teve uma prova verdadeira em que Megalodon tenha sobrevivido por todos esses anos. Mas uma coisa é certa: o oceano é gigantesco e profundo. E você, o que acha? Será que tem algum Megalodon vivo até hoje?
Por mais que a gente conheça uma enorme quantidade de animais que habitam o nosso planeta, sabemos também que muitos deles, apesar de diversos relatos e fósseis encontrados, jamais serão vistos. Você já deve ter ouvido falar do Megalodon, por exemplo. Era um tubarão gigantesco de até 15 metros de comprimento, que até hoje é um mistério para muita gente. Essa criatura habitou o nosso planeta há milhões e milhões de anos e já teria sido extinta. Galera, pensa que loucura seria ver um desses no mar, hein? E olha, não faltam pessoas que acreditam na possibilidade desse monstro marinho ainda existir por aí, escondido em algum cantinho escuro do fundo do mar. Número 1. Máquina mortífera do oceano. Esse animal aterrorizante é o famoso Megalodon, o maior tubarão que já viveu nos oceanos, além de ser um dos maiores vertebrados da história do planeta. Esse monstro marinho dominava as águas até 1,6 milhões de anos atrás. Seu tamanho podia chegar a mais de 15 metros de comprimento e suas mandíbulas eram repletas de dentes que mediam entre 8 e 18 centímetros. E sabe qual era o prato preferido dessa máquina mortífera? Nada mais, nada menos do que algumas baleias adultas. Não é à toa que ele pesava mais de 20 toneladas. Número 2. A sucuri pré-histórica. Acredito que encontramos a ancestral das sucuris. Ela é a maior serpente do mundo e olha que existem relatos de sucuris capturadas com até 12 metros de comprimento e 30 centímetros de diâmetro. Imensas, né não? Agora você já ouviu falar na Titanoboa? Apesar do nome estranho, essa espécie de serpente viveu há cerca de 60 milhões de anos bem próximas de nós, mais especificamente na região da Colômbia, em florestas tropicais. Olha, pesquisadores estimam que essa espécie medisse cerca de 13 metros de comprimento e 1 metro de diâmetro e o seu peso era próximo de 1 tonelada, o que faz dessa a maior espécie de serpente já descoberta. Número 3. A centopeia gigante. Imagine ali no quintal da sua casa vários insetos estranhos e cheios de perninhas escondidos dos seus olhos, como lacraias, centopeias, outros bichos esquisitos. Se isso te dá agonia, imagine se você encontrasse uma centopeia com quase 3 metros de comprimento e com garras bem afiadas. Não seria nada legal. Sorte que a possibilidade disso acontecer é remota, já que os artropleuras estão extintos há 330 milhões de anos, felizmente. O que não se sabe é qual era a alimentação do animal. Apesar de acreditarem que era herbívora, a centopeia gigante teria mandíbulas de carnívoros, olha só. Ela foi a maior centopeia já conhecida de todos os tempos. Número 4. Escorpião rei. Se a ideia de ser picado por um escorpião já não é nada agradável, imagina então se você fosse atacado por uma versão imensa de um bicho desses. Os pulmonoscópios podiam medir mais de 1 metro de comprimento e eram venenosos, embora não se saiba o quão tóxico era seu veneno. Por sorte, eles viveram aqui na Terra há cerca de 300 milhões de anos. Pensa que pânico seria dar de cara com desses aí. Número 5. O porco do inferno. De uns anos pra cá, os porcos se tornaram muito mais do que simples refeições para as pessoas. Tem muita gente que está adotando esses bichinhos como animais de estimação. Só que há cerca de 20 milhões de anos, essas criaturas não estariam entre as mais indicadas para ter por perto. Entre as espécies que caminhavam pela Terra estava o Entelodonte, e ele era uma espécie tão brutal que quando a comida estava escassa, ele poderia até mesmo se tornar canibal. Por esses motivos, recebeu os apelidos de porco assassino e porco do inferno. O Entelodonte era um predador com mais de 400 quilos e 2 metros de altura no dorso. Ao invés de comer uma costelinha de porco no jantar, seria você a feijoada completa dele. Número 6. O cão feroz das Campinas. Sabe aquele tipo de cachorro que você morre de medo de deparar com ele na rua? Ainda mais se o animal estiver mostrando os dentes afiados em sua direção com cara de poucos amigos? Se você tem medo disso, então imagine dar de cara com uma versão bem crescidinha e enfurecida desses cães. Esses eram os animais do gênero Epicion, um enorme cachorro que mais parecia um lobo, que viveu entre 20 e 5,3 milhões de anos atrás. Além de medir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar quase 70 quilos, ele tinha uma mandíbula poderosa capaz de triturar ossos como se fosse um pastelzinho de feira. E não adiantaria jogar uma bolinha amarela para ele, porque de bonzinho ele não tinha nada. Isso poderia ser possível entre 15 e 8 milhões de anos atrás, quando havia um monstrinho nessa região do Brasil chamado Purussauro. O animal era muito parecido com os jacarés de hoje em dia.
E a sua refeição era de grandes peixes, mamíferos terrestres e até mesmo alguns jacarés de menor porte. Antes da espécie humana alcançar o topo da cadeia alimentar, eram os felinos que assumiam esse lugar no ranking, como os predadores mais poderosos do mundo. Até hoje, os tigres, leões, leopardos, onças e panteras causam admiração e também medo por causa da sua velocidade, da beleza e da estratégia impecável de caça. Se hoje eles são tão incríveis assim, como será que eles eram na pré-história? Maiores, mais peludos, mais velozes talvez? Ficou curioso para saber? Então vamos descobrir. Eu sou Guilherme Marques e esses são os 5 maiores felinos pré-históricos que já existiram. Número 1. Chita gigante. Essa espécie, também chamada de guepardo gigante, pertencia ao mesmo gênero da atual chita africana, também conhecido como chita, lobo-tigre, leopardo caçador ou onça africana. A única diferença entre eles era provavelmente o tamanho, já que a chita gigante pesava entre 120 e 150 quilos, e a espécie atual não passa de 70 quilos. Por causa do seu tamanho, ela podia dominar presas bem maiores do que um guepardo atual pode caçar. Sua velocidade era próxima da espécie atual de chita, em torno de 115 km por hora. E talvez o motivo disso, de acordo com alguns pesquisadores, seja o peso e o tamanho que a chita pré-histórica tinha, impedindo ela de correr mais rápido. Essa espécie viveu na Europa e Ásia durante o período Pleistoceno, e sua extinção foi durante a Era Glacial. Número 2. Leão americano. Conhecido como o maior felino de todos os tempos, essa espécie é a segunda mais conhecida do período pré-histórico, ficando atrás do Smilodon, o famoso tigre dente de sabre. Ele vivia nas regiões norte e sul das Américas, e assim como a chita gigante, ele também foi extinto na Era Glacial. Muitos pesquisadores acreditam que essa espécie foi um parente dos leões modernos, por causa das suas características físicas e de caça semelhante. A diferença principal estava no peso. O leão americano pesava até 470 quilos e conseguia abater presas muito maiores do que ele. Por caçar sozinho e ser predador de animais diferentes, é possível que essa espécie de leão evitasse competir território com os dentes de sabre, uma estratégia de caça bem diferente da espécie atual de leões. Eles estão sempre em grupo e são as fêmeas que caçam. Além disso, se algum tigre entra no território deles, é briga na certa. Aliás, você sabe qual dos dois ganharia um duelo? Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, viu? Dá uma olhada. Número 3. Smilodon. Dente de Sabre sempre foi o nome de personagens fortes na história. O alter ego de Victor Creed nos quadrinhos da Marvel e o Tigre Diego na animação A Era do Gelo são exemplos disso. O Smilodon, popularmente conhecido como Tigre Dente de Sabre, é um dos predadores pré-históricos mais poderosos que já existiu. Existiam 3 espécies desse tigre nas Américas: o Smilodon gracilis, do tamanho de uma onça moderna, o Smilodon populator, pesando cerca de 300 kg, e o Smilodon fatalis, maior do que o leão da caverna e pesando até 500 kg. Seu corpo era robusto, com pernas e pescoços rígidos e fortes, garras muito longas e presas com até 30 centímetros de comprimento. Elas eram perfeitas para rasgar e ferir mortalmente animais maiores do que ele, como os mamutes e também animais menores como as preguiças. Mas não o Man e o Sid, os melhores amigos do Diego, fica despreocupado. Número 4. Leão da caverna. Essa espécie de leão pesava até 300 quilos e só era menor do que o tigre Smilodon fatalis. Ele foi um perigoso predador e era adorado pelos seres humanos pré-históricos. Uma prova disso são as várias pinturas rupestres encontradas nas cavernas, representando esse animal. Suas características eram bastante parecidas com as dos tigres, como seu grande tamanho, já que media mais de 2 metros, as garras poderosas e as listras em seu corpo. Só que nas pinturas rupestres eles nunca apareciam com jubas. O nome dessa espécie não veio porque ele vivia em cavernas, mas sim por causa dos muitos esqueletos intactos que foram encontrados no habitat do urso das cavernas, que aliás eram as presas preferidas dos leões durante a época de hibernação. Recentemente, alguns cientistas russos encontraram na Sibéria 2 exemplares de filhotes congelados e bem preservados do leão das cavernas. Essa descoberta poderá ajudar os pesquisadores a entender qual foi a razão da extinção dessa espécie, já que, assim como os tigres, eles tinham pouquíssimos predadores. Número 5. Tigre gigante. Estudar essa espécie é um desafio até hoje para os pesquisadores, pois os fósseis encontrados estavam em péssimo estado, fragmentados e em menor quantidade.
Após encontrarem o fêmur e outros ossos maiores, acredita-se que o tamanho máximo desse tigre seria de até 400 quilos para os machos, e as fêmeas teriam 320 ou 340 quilos. O habitat dessa espécie era em regiões muito frias e eles tinham bastante resistência a baixa temperatura, já que a pelagem deles era grossa e quase impermeável. O motivo da extinção dessa espécie, de acordo com os pesquisadores, pode ser por causa das mudanças climáticas que forçaram o tigre a viver em ambientes mais quentes e por isso não conseguiram sobreviver. Quando falamos de animais assustadores, principalmente os pré-históricos, quase sempre pensamos no Tiranossauro Rex ou Velociraptor, mas os que voavam quase nunca são citados. Acho que você só deve se lembrar do Pterodáctilo. Só que os animais alados já tiveram sua época de reinado e sabiam aterrorizar de verdade. Algumas dessas criaturas eram aves carnívoras que foram chamadas pelos paleontólogos de aves do terror. O americano Larry Marshall, do Instituto de Origens Humanas nos Estados Unidos, chegou a dizer que elas eram, na Terra, o que os tubarões são hoje no mar. Verdadeiras máquinas de destruição. Por isso, conheça agora 6 criaturas extraordinárias que dominavam os céus da pré-história. Número 1. Argentavis. Essa ave é considerada um dos maiores animais voadores que já existiu, já que ela possuía uma envergadura de 7 metros e podia atingir uma velocidade superior a 70 km por hora. Só que, por causa do seu tamanho, era difícil bater as suas asas, gastando muita energia para alçar voo. Sua fome não era pequena não, viu? A Argentavis se alimentava de 10 quilos de carne em média por dia. Por isso, ela costumava percorrer longas distâncias em busca de algum animal morto ou então roubava alimentos de outras aves e mamíferos predadores. Número 2. Pelagornis. Esse animal, cujo nome significa ave de mar aberto, é originário do Chile. Era uma espécie de ave marinha gigantesca que podia medir até 5 metros de envergadura e pesava cerca de 29 quilos. Essa ave costumava se aventurar planando sob o mar em busca de alimentos como peixes e lulas. O fóssil dessa ave foi encontrado nos Estados Unidos em 1983, mas permaneceu em um depósito durante 30 anos sem ser estudado. O esqueleto do Pelagornis estava em ótimo estado, pois 70% do fóssil estava intacto. Número 3. Ornitocheiros. Também conhecido como Anhanguera. Essa ave foi considerada um dos maiores pterossauros que já existiram. Sua envergadura era enorme, quase 10 metros, e o seu corpo esticado durante o voo chegava a 3,5 metros. É possível que, por causa de seus dentes afiados, a dieta dele era de peixes nas costas brasileiras e a cada ano ele faria uma migração para se acasalar na região da atual Inglaterra. Acredita-se que essa é uma das razões para seus fósseis terem sido encontrados tanto no Brasil quanto na Inglaterra. As correntes de ar permitiram que o Anhanguera pudesse voar por centenas de quilômetros sobre o mar, sem precisar agitar suas asas. Assim, ele não gastaria muita energia. No período Cretáceo, os pterossauros pequenos começaram a crescer e se desenvolveram até atingir tamanhos como o do Ornithocheirus. Número 4. Quetzalcoatlus. Esse animal com nome difícil de pronunciar e feio para burro foi um pterossauro que viveu na América do Norte há 84 milhões de anos. A origem para esse nome peculiar veio do deus azteca Quetzalcoatl, que era representado por uma serpente com asas. Se você achava que as outras aves já citadas aqui na lista tinham uma envergadura extensa, então agora esse pterossauro veio para superar o recorde com cerca de 10 metros. Ele é o último pterossauro conhecido e estudado que sobreviveu ao fim do período Cretáceo. Seu pescoço era extremamente longo e se a gente colocasse ele ao lado de uma girafa, o tamanho dos dois seria bem parecido. Com dentes afiados, provavelmente para pegar peixes, acredita-se que ele deveria comer carne de dinossauros e outros animais mortos que encontrasse, assim como a Argentavis. Número 5. Pteranodon. Esse animal se tornou famoso após ter a sua representação em vários filmes de ficção no cinema.
Apesar de já ter sido incluído na ordem dos dinossauros, eles são classificados em sua própria ordem, a dos pterossauros. Ele costumava viver na beira de rios, lagos e mares, se alimentando de peixes, insetos e pequenos invertebrados. Você já deve ter visto bastante em filmes e seriados esse animal interpretando uma terrível ameaça para os personagens. Só que o nome usado para ele era diferente: o pterodátilo. Por isso, ele sempre foi representado de uma forma, mas o nome usado para ele era diferente. O pterodátilo sempre foi representado com uma envergadura de 6 metros, um tamanho que chegava a 4,5 metros e a capacidade de voar com muita destreza. Só que na realidade este era o Pteranodon, parente do pterodátilo, mas não o mesmo animal. O pterodátilo era, na verdade, muito pequeno, com uma envergadura de asas bastante reduzida em relação ao seu parente Pteranodon, tendo medido entre 50 a 75 centímetros apenas. Número 6. Archaeopteryx. Essa é a ave mais antiga da história. Ele conviveu com os dinossauros no período Jurássico e poderia até mesmo ser considerado se as suas penas não tivessem sido fossilizadas. Ele tinha dentes e possuía ossos na cauda. Em suas asas haviam 3 dedos que serviam para agarrar os galhos das árvores e ajudá-lo a subir nelas. Sua capacidade de voar era inferior à das outras aves, pois ele costumava dar saltos enormes de galhos em galhos, por meio de impulso das suas asas. Seu fóssil foi descoberto em 1861 na Alemanha e se tornou um ícone da evolução, pois ele possui traços de pássaro e réptil. Suas asas eram largas e tinham penas, mas também tinha patas e 3 garras, dentes afiados e a cauda longa como um dinossauro. Bicharada feia essa, né? Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo e aguardo você para muito mais. Até lá!